Oi, Rafa, os alunos já estão entrando, tá? Conectando. Você vai vendo aqui pelos participantes. Ok? Tá Vou fechar meu ótimo. microfone. Oi, pessoal, boa noite. Acho que o pessoal está entrando, está subindo aqui o número de participantes. Estamos com 156 pessoas. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Se vocês puderem começar a colocar no chat de onde vocês são, de qual universidade, a gente vai interagindo. Vou dar 2 minutinhos aqui. O pessoal da Descomplica está aqui, tem pessoal do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Brasília, Santa Catarina, Porto Alegre. Muito legal, gente, ver pessoas do Brasil todo. Sejam bem-vindos. Se quiserem, vão comentando aqui de onde vocês são, qual estado, qual universidade, se são colegas de trabalho. Pessoal de Recife também, Pedro de Belo Horizonte. Vou dar mais 2 minutinhos aqui. Belém do Pará, que legal. Mais pessoas de Porto Alegre, São Paulo também conosco. O pessoal do Atitus Educação, boa noite. Que legal, gente. Vou mais 1 minutinho aqui, 2 minutinhos, a gente já começa. Pessoal de Fortaleza também. Pessoal, queria ir combinando com vocês ao longo da apresentação, fiquem muito à vontade para usar o chat, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou reservar um tempinho no final para olhar aqui as questões e ir respondendo. Vi que tem uma pessoa aqui que não está ouvindo. Será que são todos? Já estamos aqui com... Deixa eu ver que horas são. 3 minutinhos. Bom, já estamos em 200 pessoas aqui. Bom, pessoal, antes de começar, de me apresentar, eu queria dizer que é um prazer estar com todos vocês aqui hoje, para falar de um tema que eu sou apaixonada, que é carreira, e gostaria de agradecer muito a Simplicity por esse espaço, para estar, enfim, trazendo um pouco da minha experiência, trocando com vocês. E antes de iniciar, antes de me apresentar, eu vou passar aqui, não sei se todos vocês conhecem as iniciativas da Simplicity, eu vou compartilhar o vídeo com vocês, tá bem? Vou compartilhar aqui, vamos ver se todos escutam. A Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos, conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho em desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho.
Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. A Simplicity é... Bom, vamos ver aqui, boa noite para quem foi entrando, estamos em 236 pessoas. Prazer, eu sou a Rafaela, para quem ainda não falei. Obrigada, Simplice, pela oportunidade aqui da gente estar conversando. Bom, pessoal, eu vou começar a fazer esse bate-papo com vocês. Fiquem à vontade se tiverem alguma dúvida para enviar no chat. Eu vou separar um tempinho ao final para responder aqui as perguntas. Vi aqui que tem algumas questões em relação a certificados, horas complementares. Eu peço, por favor, podem checar direto com as universidades que têm tratativas diferentes, então eles vão poder apoiar vocês aí em cada universidade respondendo, tá bem? Bom, vamos começar aqui então. Hoje o convite que eu faço é para a gente fazer reservar esse momento para fazer juntos uma reflexão sobre carreira, essa nossa conversa. E antes de começar a falar aqui sobre carreira, deixa eu ver como é que eu tiro essas coisinhas aqui que estão aparecendo. Queria contar um pouquinho para vocês do que não está no LinkedIn em relação à carreira, se vocês forem me procurar. Então, eu sou a Rafaela, eu tenho 34 anos, eu nasci em Dourados, Mato Grosso do Sul, cresci no Rio Grande do Sul. E aqui tem duas referências, né? Difícil começar a falar de carreira sem trazer minha mãe e o meu pai. E um pouquinho da minha história, o que eu aprendi com eles e o que deles eu trago para a minha trajetória profissional. Então, minha mãe, à esquerda, Helenara, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que teve como um valor muito forte as questões de educação, disciplina, independência. Ela é servidora pública, estudou pra caramba, passou num concurso, enfim, tem a trajetória dela no governo do Rio Grande do Sul. Meu pai, Paulo, empreendedor nato, viveu a montanha-russa do empreendedorismo, então, momentos de luz, momentos de sombra, negócios diferentes, e trago com ele um pouco da ousadia, o foco em autonomia e adaptabilidade. Vocês já devem ter percebido pelo tanto que eles são diferentes que eu cresci com pais separados e tá tudo certo. Eles são, enfim, pessoas muito diferentes e eu amo ter os dois com essa complementariedade. E foi muito legal, na minha formatura, eu lembro que estavam todos eles juntos, né, e durante uma semana, enfim, para a gente comemorar. E só para vocês terem ideia de onde eu estava pensando e refletindo carreira com a minha família naquele momento, eu tinha minha mãe me perguntando se fazia sentido eu olhar para um concurso público, e o meu pai perguntando se eu ia sair do lugar que eu estava, que era uma empresa, uma corporação, e ia trabalhar com ele, eu ia abrir algum negócio, porque não fazia sentido nenhum eu seguir uma carreira dentro de uma empresa, que isso me tirava autonomia, me limitava possibilidades. Então, enfim, só para vocês entenderem um pouquinho das diferentes referências que eu tive ao longo do caminho, imagino que cada um de vocês também tem essas referências distintas de quanto isso é rico, quanto é legal. Segui o caminho do meio, não fui nem para o mundo público, não sou empreendedora, não sou startupeira, segui minha carreira majoritariamente dentro do mundo corporativo, mas sempre venho beber dessas fontes aqui, tanto desses pontos que a minha mãe me traz, como também um pouco do que eu aprendi vendo as experiências do meu pai. Então, acho que aqui a gente começa uma conversa sobre carreira. Falando um pouquinho, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Ok, se vai ficar gravado, sim. Enfim, o som está normal, que bom, obrigada, pessoal. Aqui, falando um pouquinho agora sobre o que está no LinkedIn, né? Então, aqui, quem quiser me seguir no LinkedIn, a gente seguir esse contato após essa sessão de hoje, está aqui o QR Code, podem acessar, Rafaela Marques.
Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, aprendizagem e inovação, e trago esses 3 pontos e é importante para mim ter clareza desses 3 pontos, porque eles nortearam muitas decisões em relação a caminhos de carreira. Então, todas as decisões que eu tomei envolviam se eu estou aprendendo mais, se eu vou ter oportunidade de fazer algo diferente na linha de inovação, se é algo que eu vou ter acesso a pessoas, a um olhar humano. Então, acho que isso, e a gente ter clareza de quais são esses elementos-chave para a gente, ajudam a gente a tomar as decisões e escolher caminhos em relação à carreira. Por isso, eu trago um pouquinho disso para vocês. Sobre a minha trajetória profissional, então, 12 anos de Braskem, uma empresa belíssima, com uma cultura linda, indústria química, e atuei como business partner de desenvolvimento organizacional, e posso dizer que essa experiência na Braskem me proporcionou morar em diferentes lugares, conhecer diferentes culturas, viver os mais diversos desafios, então sou muito grata por essa experiência. Atualmente, eu sou Head de RH na Oxygia. A Oxygia é um hub de inovação dedicado a investir, incubar e acelerar startups com foco em sustentabilidade e transformação digital. Então, eu convido todo mundo também a entrar no site da Oxygia, conhecer a Oxygia. A Oxygia é uma empresa nova no mercado, a gente com lançamento em outubro do ano passado. E aqui mora o desafio da gente construir políticas do zero, construir práticas do zero com foco em inovação, com foco em investir, e aí muito mais voltado, saindo um pouco do viés corporativo, indo e mergulhando num viés de empreendedorismo. E aqui um pouquinho enfim, da minha formação. Então, eu sou administradora, formada pela URGS, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aqui acho que ressalto um ponto, tem muitas pessoas que nascem já, desde crianças já sabem o que querem, ou muito cedo têm essa clareza. Eu não fui uma dessas pessoas, então a administração entrou na minha vida como uma alternativa de poder escolher mais para frente, ter dentro da administração um universo gigante de caminhos de carreira. Não imaginei que eu fosse para a área de RH, que é a área que eu estou até hoje. Quando eu entrei na administração, eu conhecia muito pouco das possibilidades de RH, e estava muito mais focada em finanças, marketing, que era o que eu conhecia um pouquinho mais. E aí eu tive a sorte de encontrar dentro da Braskem, em uma das entrevistas, eu dizer, poxa, eu queria tanto ir para uma área de comercial, financeira, e a pessoa dizer, poxa, você tem tudo a ver com recursos humanos, por que você não experimenta? E nessa experiência, ao experimentar os recursos humanos, eu pensei, que bom que essa pessoa apareceu na minha vida, porque realmente eu me encontrei. Então, tive a oportunidade de, enfim, de participar de alguns treinamentos, alguns cursos, formações, e eu acho que isso nunca acaba, acho que a gente está sempre, né, buscando mais conhecimento. E hoje, além de trabalhar no Oxygia, também faço esses bate-papos sobre carreira, sobre RH, sobre design organizacional, cultura, e trabalho também com mentoria. Então, acho que aqui é um pouquinho do que vocês vão encontrar no LinkedIn a meu respeito, tá bom? Legal, vi que tem pessoas aqui também que também estão formando administração no Rio Grande do Sul. Enfim, legal, galera, o som tá ótimo, obrigada, incrível, vamos conversando, vou olhando aqui de vez em quando o chat, tá bom? Seguindo então, pessoal, vamos falar sobre carreira. Essa sou eu, agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência em relação à carreira. O que eu quis trazer um pouquinho das referências que eu tenho de casa e o meu currículo, o que está no LinkedIn e o que não está no LinkedIn, né? Para mim, quando a gente olha para a carreira, a gente está olhando para um plano de voo, né? Todos nós talvez tenham pessoas aqui hoje que tenham já uma experiência profissional longa, pode ser que tem pessoas que estejam começando, pode ser que tenha alguém que nunca teve uma experiência profissional, mas com certeza todos nós temos algumas referências e todos nós temos histórias de vida que contribuem sim para a carreira que a gente vai traçar, para os talentos que a gente vai oferecer para o mercado de trabalho.
Então, acho que as reflexões de carreira conversam com a gente entender melhor e potencializar de onde a gente veio, né? E as nossas referências podem estar na família, podem estar nos amigos, podem estar nos livros, podem estar nos filmes, e não precisa ser um ou outro, podem estar em vários lugares, né? Então, acho que isso é um ponto legal da gente ir ao longo da trajetória, independente de onde a gente está no início na carreira, pensando no pós-carreira, mas que referências a gente tem. Acho que dado isso, que passa um pouco por autoconhecimento, é a gente desenhar qual que é a nossa estratégia, como é que a gente chega lá, né? Quais são e às vezes a gente tem que fatiar essa estratégia. Qual é o primeiro passo, o segundo passo, quem que eu preciso envolver? Desenhar efetivamente esse plano, porque a carreira, ela não surge do nada. A carreira, ela passa por uma construção, na minha visão. Outro ponto importante que também passa por autoconhecimento é como que a gente agrega valor. Então, quais são os nossos talentos, né? Por que a Oxija vai buscar a Rafaela e não vai buscar a Maria, por exemplo, né? O que a gente tem para oferecer? E eu acho que é importante sim a gente olhar para os nossos gaps, porque a gente tem para desenvolver, mas a gente também tem que bater no peito e dizer, poxa, eu entrego isso aqui, né? Esse é o meu valor, a gente reconhecer e potencializar o nosso valor é algo muito importante. E, claro, importante a gente saber para onde a gente está indo, o que eu quero em relação à carreira, que hoje existem 1001 alternativas em relação à carreira, mas a gente traçar isso é muito importante para a gente, enfim, ir alimentando a nossa estratégia e mudando os nossos comos, enfim, nada do que está aqui é estático, tudo que está aqui em algum momento a gente pode fazer uma nova reflexão e mudar o nosso plano de voo para um outro lugar, para uma outra carreira, mas eu acho que ter esses 4 pontos em mente nos ajuda aí a entender da onde a gente veio, aonde a gente quer chegar, enfim, como é que a gente constrói esse caminho, tá? Deixa eu dar uma abridinha aqui no chat. Legal, tem pessoas aqui de cursos bem diferentes. Vamos lá, seguindo então, pessoal. Bom, então agora entrando um pouquinho em conceitos, em tendências em relação à carreira. Um conceito muito simples de carreira? Carreira é a sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo. Então, quais são as nossas experiências, o que a gente viveu ao longo do tempo, isso vai ser, enfim, a nossa carreira. E o conceito de carreira, ele foi evoluindo ao longo dos anos. Então, se a gente for olhar lá para trás, na década de 20, década de 70, carreira era o quê? Carreira era uma sucessão de progressões lineares com uma sequência previsível. Então, eu era júnior, eu virava pleno, eu virava sênior, coordenador, gerente, enfim. E o sucesso profissional, ele era definido enfim, estava muito mais na mão das empresas do que nas nossas mãos. A gente media sucesso profissional pelo quantas promoções a pessoa teve, pelo nome do cargo que a pessoa tem, pelos aumentos salariais. A gente media muito mais o sucesso de carreira por um crescimento dentro de uma hierarquia, em diferentes funções. Com o passar do tempo, se a gente for olhar lá para a década de 80, de 90, a gente já começa a falar de carreiras contemporâneas. Então, a gente começa a falar de que o legal não é necessariamente passar toda a trajetória em uma mesma empresa, né? Que eu posso sim ter mais empresas, mais profissões ou mais alternativas dentro do meu portfólio, dentro da minha trajetória de carreira, e cada um passa a ser visto com um pouquinho mais de protagonismo, com maior autonomia em relação à gestão da própria carreira. E aqui a gente fala muito de um contrato psicológico de expectativas mútuas, de alinhar a expectativa das pessoas com a expectativa das empresas. Quando a gente olha a partir da década de 2000, a gente já navega em outros mares. A gente já está falando aqui
de vínculo de emprego com duração indeterminado, né? A gente não está mais olhando exatamente quanto tempo a pessoa ficou em cada lugar, a gente está olhando a carreira sem fronteiras, sem limites, não só como uma única trajetória, e carreiras múltiplas. Eventualmente eu vou ter uma pessoa trabalhando num período, enfim, em uma determinada atividade, em outro período com algo completamente distinto. O foco das pessoas passa muito por aprendizado contínuo e o sucesso profissional, ele é subjetivo, que é sucesso para mim, não necessariamente é sucesso para você, e para isso o protagonismo de cada um entra como um ponto fundamental nessa jornada de carreira e também de sucesso de carreira, na carreira. E eu me atrevo a dizer que em breve a gente vai ter mais um marco aqui de uma nova era de conceito de carreira, porque a gente saiu de pandemia, onde a nossa relação com o trabalho mudou consideravelmente. A gente está entrando no mundo de inteligência artificial, as coisas estão mudando muito rapidamente, enfim, ChatGPT, entre outras várias iniciativas de inteligência artificial, que provavelmente, falando pela Rafaela, acredito que vão mudar também a nossa forma em relação com o trabalho. Então, acho que a gente vive um momento muito bacana, que talvez seja a construção de uma nova era, com toda a luz e a sombra de estar vivendo numa nova quebra de paradigma em relação à carreira. Enfim, mas é um pouco do que eu acredito que vai acontecer. Acho que em breve a gente já vai conseguir ter parâmetros para desenhar uma nova era com características um pouco diferentes do que a gente tem aqui em Verdinho. E vou seguindo, pessoal. Acho que tem um outro ponto em relação à carreira, e eu trago aqui em várias reflexões que eu trago, usando como referência o Rafael Souto, que ele é, enfim, da Produtive, ele é uma referência nesse tema de carreira, então cito aqui pontos que ele desenvolveu algumas vezes, que é em relação, e esse tema ele não é recente, já se fala isso desde 2015, 2016, 2017, que é o fim do plano de carreira nas organizações. E o que é isso, né? Acho que isso ainda assusta algumas pessoas. Eu, como RH, ainda vejo pessoas vindo falar comigo, buscando entender o que é o plano de carreira que a organização oferece. E eu, particularmente, concordo muito com a visão do Rafael de que o plano de carreira nas organizações ele está fadado ao fim. E por quê, né? Um plano hoje, com a dinâmica das organizações, com as mudanças das coisas, e a gente acho que viveu isso de uma forma muito acelerada na pandemia, eu não consigo dizer como é que vai estar exatamente a minha empresa daqui 1 ou 2 anos, né? Acho que algumas empresas mais maduras conseguem ter uma previsibilidade maior, outras empresas com negócios mais voláteis têm menos ainda essa visibilidade, então acho que depende muito do tipo de negócio. Mas na maior parte das organizações, acho que poucas vão conseguir prometer um cargo, vão conseguir prometer que estrutura organizacional eu vou ter daqui 1 ou 2 anos. E quando eu não consigo deixar esse desenho, quando esse desenho deixa de ser algo previsível, o plano de carreira passa ele de alguma forma se desconstrói. E aqui, então, eu, Rafaela, acredito que não tem como ter essa previsibilidade, que cada vez menos as empresas vão estar falando de plano de carreira. Então, acho que cada vez mais, cada um de nós vai ter que ser protagonista desse desenho, e aí acho que aumenta a nossa necessidade de estar aqui hoje, numa terça-feira, discutindo, aprendendo sobre esse tema juntos, porque vai estar cada vez mais nas nossas mãos. E dizer que que as empresas estão convivendo com o fim do plano de carreira, na minha visão, de forma alguma significa que as empresas não têm responsabilidade nenhuma sobre a carreira das pessoas. Não é isso. Para mim, o que significa que as empresas, enfim, vão ter que organizar outras formas, se são diálogos de carreira, se é estar oferecendo mais oportunidades de desenvolvimento para as pessoas, que não necessariamente um cargo X ou Y. Isso é algo que as empresas, sim, vão ter que cuidar bastante, porque todo mundo, é claro, quer entrar numa empresa que fale de carreira, que tenha que encontre oportunidade de aprender, de se desenvolver e de crescer profissionalmente. Então,
Acho que não teremos mais os planos, mas sim teremos que dar espaço para o cuidado de carreira dentro das organizações de diferentes formas. Perfeito. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, vamos seguindo, depois eu volto nas perguntas, tá bem? Avançando aqui um pouquinho, o que a gente, e entrando um pouquinho mais sobre essa questão de ter ou não ter plano de carreira, né? Qual que é o contexto quando se tem plano de carreira? Normalmente as pessoas permanecem por muito tempo dentro das mesmas empresas, as pessoas detêm conhecimentos específicos que por vezes é difícil repor com velocidade, as empresas oferecem planos estruturados, as empresas usavam os planos de carreira como forma de reter as pessoas, e as pessoas eram reconhecidas muito mais pelo tempo de empresa do que efetivamente pelo que elas entregavam, enfim, o quanto se desenvolviam. Então, o que mudou, né? O que aconteceu com o plano de carreira? Então, o que mudou, na verdade, é o número de variáveis, o volume de incertezas que a gente tem dentro das organizações, as pessoas permanecendo menos tempo dentro de cada empresa e com desejos de diferentes possibilidades. A era da informação está aí, então hoje, enfim, se eventualmente sai uma pessoa, claro que é difícil, e dependendo do negócio, é muito difícil repor aquele conhecimento, mas se a gente olhar para o passado, hoje é muito mais fácil de acessar diferentes conhecimentos em qualquer lugar do mundo, em diferentes geografias. A gente está falando que atualmente as pessoas buscam propósito de vida dentro do ambiente de trabalho, ou seja, isso não é mais só um plano de carreira, é se isso está ligado com o que eu acredito, se isso está ligado com o estilo de vida que eu acredito que faz sentido para mim, entre outros pontos. Então, essas diferenças fazem que cada vez mais a gente fale menos de plano de carreira, mas a carreira em si não perde a sua relevância. Então, aqui a gente tinha modelos muito mais lineares e hoje a gente passa a ter modelos mais complexos, onde as pessoas estão se reunindo dentro das empresas por projetos, por desafios, e aqui eu sei que nem toda empresa vai virar uma Amazon, vai virar uma Netflix, vai funcionar por squads, tribos, mas mesmo em empresas mais tradicionais, mesmo, enfim, em pequenas empresas, é possível sim que a gente fuja um pouquinho do modelo linear e hierárquico e comece a trabalhar de diferentes formas, daqui a pouco com grupos multidisciplinares, montando squads para entregar alguma solução, para desenvolver algum problema que determinada empresa esteja enfrentando. Então, enfim, sei que a gente ainda vai navegar entre linear e complexo por um bom tempo, mas acho que tem como, mesmo em empresas tradicionais, a gente beber um pouquinho da fonte de diferentes modelos e desenhos organizacionais. Aqui tem um contexto também do Rafael Souto que eu gosto bastante, que fala um pouco de carreira em nuvem. O que é carreira em nuvem versus carreira linear? Carreira linear é o que a gente conhece. Eu sou uma analista júnior, eu estou buscando ser pleno, coordenação, enfim, eu estar buscando esse crescimento dentro da minha organização, de forma linear, uma escadinha. E o que o conceito de nuvem traz para a gente? A ideia é que a gente faça uma coleção de experiências significativas. Então, não importa se eu posso não mudar de cargo, eu posso não necessariamente, né, enfim, ter uma progressão linear de carreira, mas que onde quer que eu esteja, numa empresa, no mundo, enfim, público, numa startup, eu cuidando da minha própria carreira, fazendo uma empresa, enfim, dentro do digital, o que quer que seja, eu conseguir expandir ao máximo essa nuvem, esse conjunto de possibilidades de desenvolvimento. Então, acho que é aproveitar o máximo que a gente puder, independente da caixinha ou da posição que a gente está. E eu acho esse conceito muito poderoso da gente conseguir expandir isso e olhar a nossa carreira como uma nuvem e não como uma escadinha,
porque isso é o que vai fazer com que a gente se desenvolva mais e com que a gente aproveite o máximo que a gente possa ter ou enfim, usufruir dentro de cada oportunidade que a gente esteja. Aí, certamente, ter ou não ter uma progressão linear passa a ser também uma consequência, porque a gente não vai ter se limitado ao que está num job description, enfim, a uma lista de atividades para entregar, a gente vai buscar ocupar todos os espaços de desenvolvimento possíveis, tá? Então, acho que isso é um ponto, enfim, legal de observar aí onde quer que esteja. Tem um outro ponto que eu acho que é legal compartilhar com vocês também, que é visão global versus o core, né? Então, a gente tem pessoas que têm um perfil mais especialista, né? Que são muito ligadas ao técnico, ao core, e isso é super importante dentro das organizações. Tem pessoas que são mais generalistas, que, enfim, apostam, né, tem mais facilidade de focar em visão global das coisas, em detrimento a ser especialista de algo. O que eu acho que e ambos os profissionais são extremamente relevantes. Quais que eu acho que se destacam ainda mais dentro desse contexto? É os que conseguem equilibrar melhor esses dois pontos. Então, são aqueles especialistas que estão aqui essa parte core aqui, especialista de alguns temas, que ligado ao core do negócio, é ele conseguir ter habilidades complementares que leve a visão global. E o que é visão global? Estou falando de visão de negócio, estou falando de competências, de soft skills, de visão sistêmica, de eu saber que o que eu fizer aqui daqui a pouco vai refletir lá na frente em outra área ou no meu cliente, por exemplo, eu ter essa visibilidade e gestão de impacto. Então, eu acredito muito que os profissionais que mais vão se destacar é os que conseguirem fazer este balanço entre técnico e core e visão sistêmica, visão global. Então, de ir assimilando essas complementariedades. E a carreira em nuvem, como a gente falou antes, eu acho que ela é um caminho para alcançar isso. Se eu estou em uma área ou em uma atividade muito técnica, o que será que eu posso buscar aqui, mesmo dentro, sem sair da posição que eu estou, que me traga um pouco mais de visão sistêmica e visão global? Por quê, gente? Porque um especialista que fica sem visão global, que fica só focado no core e no técnico, possivelmente ele fique aqui e perca algumas oportunidades de ocupar espaços em que se faz necessária uma visão global. Do outro lado, se eu tenho uma visão global, visão sistêmica de negócio muito apurada, e eu não tenho foco no core, não tenho um ponto forte em relação às minhas competências, eu também pode ser que eu vire um generalista sem competitividade. Então, enfim, meu convite é que vocês estejam sempre independentes se vocês têm mais facilidade e aptidão a focar no global ou no técnico, no core, que vocês busquem esse equilíbrio aí entre esses dois pontos, que certamente vocês terão mais oportunidades. Bom, avançando aqui, vamos ver como é que está aqui o nosso chat, se tem algum ponto. O pessoal falando que na empresa foi lançado o programa de carreira, e eu acho que é super válido ter programa de carreira nas organizações para discutir carreira, para falar de carreira, o que as pessoas estão buscando, para entender como é que essas pessoas podem navegar nessa nuvem, nesses diferentes desafios. Mas não sei se essas empresas vão conseguir entregar um plano de carreira onde você vai estar, enfim, daqui 2 ou 3 anos, por exemplo. Mas ter o programa de carreira eu acho importantíssimo, isso faz muita diferença no engajamento das pessoas no mundo do trabalho. Carreira em nuvem, a gente falou um pouquinho sobre o que é, eu acho que é mais esse ponto, né, não sei se ficou alguma dúvida, mas da gente não focar só em progressões lineares, em subir a escadinha de carreira, e sim, independente da caixinha, do tamanho da caixinha que a gente esteja, a gente popular ela com o maior número de
experiências significativas. Isso é carreira em nuvem. É onde eu estou, não importa se eu sou júnior, se eu sou sênior, é eu buscar, é eu ser protagonista e buscar essas diferentes experiências significativas para minha carreira, que é isso que vai me formar como um profissional. Perfeito? Ok. Bom, como aqui quem não tem experiência ser contratado, a gente vai entrar um pouquinho sobre isso mais para frente, tá bem? Aqui, então, falando um pouquinho sobre os pilares de carreira, e aqui eu trouxe 6 pilares que eu acho que vale a pena nós estarmos atentos ao longo da nossa trajetória. Então, um dos pilares é satisfação e propósito, e aqui, quando a gente fala de satisfação, né, quais são o quanto eu estou conectado com o que eu estou fazendo, se eu estou satisfeito com o resultado do meu trabalho, quais são os caminhos. Eu acho que é o nível de satisfação. Aqui, talvez, se a gente pudesse pensar lá nos emojis, a carinha feliz, a carinha triste, a carinha média, a carinha braba, que cada um possa tirar um termômetro da sua satisfação pessoal. E se você, ao refletir sobre qual emoji que traduz a tua satisfação pessoal, se você não encontrar uma carinha que te agrade, que você busque o que vai, de fato, te trazer, te conectar com o que é valor para você, né? Te conectar com o que é interessante, o que você gosta de fazer, e o que faria sentido, que caminhos são possíveis para que você alcance satisfação pessoal. Ter uma carreira que vai na contramão da satisfação pessoal é algo extremamente doloroso, é algo extremamente difícil, deixa a jornada pesada. Então, a minha sugestão aqui é que vocês sempre estejam com esse termômetro ligado e façam as mudanças de rotas necessárias para que encontrem, para que a carreira possa, sim, ser uma potência na vida da gente e também um motivo de satisfação, um caminho para a satisfação pessoal. Outro ponto que eu acho que é relevante a gente acompanhar ao longo da nossa trajetória de carreira, independente, estou iniciando, sou madura na minha carreira, a gente precisa ter esse alerta ligado em relação à saúde física e emocional, né? E aí entender os sinais do nosso corpo, quanto a gente tem se sentido disposto, motivado para o trabalho, o que me motiva a ir para o trabalho todos os dias, e que a gente sempre fique com esse alerta ligado, né? Porque a gente tem muitos profissionais, gente, que são incríveis tecnicamente, profissionais que são, né, que têm visão sistêmica, que têm uma visão de negócio maravilhosa, e quando a gente olha para a saúde física, quando a gente olha para a inteligência emocional, a pessoa não desenvolveu essa musculatura. Então, estudou pra caramba, fez tudo o que podia, mas deixou de lado a saúde física, a saúde emocional. Isso, sem dúvida, impacta na vida pessoal, na nossa saúde, e impacta também no trabalho. Então, por todos os aspectos, é importante estar atento a esses pontos ao longo da trajetória. Acho que tem um outro ponto que é em relação a finanças, né? Enfim, depois do momento que eu entendi quais são onde é que eu quero chegar, como é que está esse meu plano de voo, né? Para onde é que eu estou indo, eu preciso pensar quanto custa alcançar esse sonho e realizar esse projeto, né? Tem pessoas que daqui a pouco, para determinado sonho, ela precisa aprender um outro idioma e ela precisa se planejar para isso, ou, enfim, fazer ter uma experiência distinta, enfim, a gente precisa também se planejar financeiramente, porque cada vez mais, dado que nós somos protagonistas da nossa carreira, claro que a gente vai buscar lugares, enfim, oportunidades de trabalho que também tragam aporte, condições de eventualmente financiar o nosso desenvolvimento, mas a gente também é responsável por isso. Então, essa reflexão, ela é importante se faz necessário algum planejamento financeiro para vocês irem em busca do que vocês pretendem em relação à carreira. Tem esse outro ponto que é reputação, e aqui acho que é super, e às vezes as pessoas dizem, poxa, eu nem ligo para isso, eu não cuido para isso, eu não cuido disso, e é super relevante, gente, porque o mercado de trabalho
né? A gente tem os nossos talentos, todo mundo tem o nosso valor, mas a gente precisa entender que imagem a gente está passando para os demais no nosso local de trabalho, porque às vezes, muitas vezes, chegar aonde a gente quer na carreira, crescer dentro de uma empresa, enfim, não depende apenas da gente. E na maioria das vezes não depende só da gente. Tem outras pessoas, tem outras redes que a gente precisa influenciar e que a gente precisa não só ser bons profissionais, mas a gente precisa também, além de ser, parecer. Não basta apenas ser. Então, como que vocês estão construindo a reputação de vocês dentro do nicho que vocês escolheram em relação à carreira, dentro da oportunidade de trabalho que vocês estão tendo, se a imagem que vocês estão passando realmente conversa, né, ajuda, contribui a vocês alcançarem aí o que vocês buscam em relação à carreira, tá? Esse aqui, para mim, é um dos pontos muito, muito relevante, que é o networking, né? E aqui eu escuto muitas pessoas dizer, poxa, que chato fazer networking, eu não tenho saco para esse tipo de coisa. E, gente, isso aqui é tão poderoso, né? A gente ter uma rede de relacionamento, e eu pergunto, como que está a rede de relacionamento de cada um de vocês? Porque, e aqui, gente, é criar aliados ao longo da jornada, criar relações com pessoas que vão poder ser aquelas pessoas sinceras ao longo da nossa jornada e vão dizer, poxa, Rafa, aqui você está falhando, esse caminho está difícil, aqui você, enfim, pessoas que ajudem a gente a fazer reflexões. Então, eu sugiro que todos vocês tenham mentores de carreira, e essa mentoria, de novo, ela pode estar num amigo, ela pode estar num vizinho, ela pode estar num professor, num familiar, num colega de trabalho, mas busquem criar essa rede de colaboração, porque é muito difícil a gente enxergar todas as oportunidades e todas as questões de carreira sozinho. E se a gente coloca pessoas junto com a gente nesse plano de voo, sem dúvida isso vai ser mais leve, a gente vai conseguir aprender junto com as outras pessoas, a gente às vezes vai cometer menos erros, porque a gente já vai ter trocado com alguém que já viveu exatamente o que a gente estava vivendo. Isso, além de nos confortar o coração, vai nos trazer clareza de quais caminhos seguir ou quais caminhos deixar de seguir. Então, se tem alguém aqui que não está investindo na sua rede de relacionamento, eu sugiro que comece a investir amanhã. Isso aqui também é uma fonte de aprendizagem, é uma fonte de desenvolvimento, essa rede de colaboração. E depois que a gente bebe dessa fonte, que a gente descobre que é tão mais fácil andar na jornada com outras pessoas, gente, aí a gente esquece que um dia foi chato fazer networking ou algo do gênero. Bom, aqui acho que é o último ponto em relação à carreira, o último pilar de carreira que eu trago, que eu acho que é cada um dentro do seu contexto, do seu momento, pensar o quanto é competitivo na sua carreira, né? Dentro do nicho de onde quer que esteja ali, do seu contexto. Então, quais são meus pontos fortes, de novo, quais são os meus talentos e como que eles me suportam, né, para os meus objetivos, quais são os meus pontos de desenvolvimento e o que eu estou fazendo para desenvolver, porque às vezes a gente é campeão de mapear os pontos de desenvolvimento e muitas empresas, enfim, têm esse mapa desenhado, mas quando a gente olha para o que a gente está fazendo para avançar, né, para ir para um novo patamar, às vezes isso não está claro ou isso não acontece. E aí só mapear os gaps não vai nos ajudar. E acho que um outro ponto é o ponto da carreira em T, que eu comentei com vocês, esse mix de visão global versus visão pro foco no core, foco em questões mais técnicas. Como que cada um de vocês acha que está essa balança, né? Será que tem a oportunidade de calibrar mais para um lado, mais para o outro, porque isso sim vai trazer mais competitividade para cada um? Eu acho que é uma reflexão legal também de ter ao longo da carreira.
Legal, gente. Tem gente aqui, voltei para o chat, gente comentando que está em ascensão, que tem muitas oportunidades incríveis na empresa. Sei que o que eu estou dizendo parece fácil, mas às vezes as pessoas nem respondem o LinkedIn. É verdade, gente. E dada essa mensagem, eu acho que isso torna ainda mais importante a questão da gente formar as redes de apoio e colaboração. E eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, porque às vezes a gente acessar só as pessoas ou as oportunidades em uma plataforma pode ser que fique de fato difícil da gente, enfim, ser visto, enfim, cair lá dentro do funil das organizações, mas eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Bom, vou avançando aqui. Acho que um ponto, pessoal, quando eu falei lá no início que eu acho que a gente está entrando numa nova era do trabalho, para mim, esse mapa aqui mostra um pouco disso, né? De muitas alternativas de carreira, de muitos caminhos diferentes se abrindo. Falando um pouco de ecossistema de gestão de talentos, de diferentes possibilidades. Então, a gente tem possibilidade de trabalhar como CLT, como estagiário, de ser concursado em algum lugar. A gente tem o que a gente chama de Inside Geek Marketplace, a gente tem organizações que é isso? Trabalhando com freelancers internos, então, por exemplo, eu, Rafaela, estou na Oxígia, mas tem um marketplace, um mercado de trabalho interno na minha organização e eu posso aplicar para participar de um projeto ou de um desafio em outra área. Eu não preciso nem sair da mesma empresa para experimentar, para ampliar minha nuvem e experimentar outras alternativas. Às vezes pode ser me candidatando para um projeto, entrando num squad de determinado tema, oferecendo ou usufruindo de uma mentoria. Então, não só dependendo do meu líder para ter esse diálogo de carreira e essa construção, mas buscar outras pessoas. Isso é um pouco de mercado interno. A gente fala também de mercado externo, outside, né? Quais são outras parcerias? Então, a gente tem N startups abrindo no Brasil hoje, com 1000 possibilidades de criar startup, de fazer parte de startups, centros de pesquisa, vida acadêmica, escolas, universidades, consultorias, mentorias, cooperativas. Existe também o que a gente chama de outside marketplace, que são os freelancers externos. Então, existem N plataformas que eu posso me inscrever como freelancer e eu entrar em alguma organização em um determinado projeto específico. As empresas mais atuais e que estão explorando diferentes caminhos de gerir talentos e de encontrar conhecimentos têm usado isso, ainda não é tão comum, mas eu acho que cada vez mais isso vai ser comum. E aí, daqui a pouco, você vai trabalhar 2 horas do seu dia para a empresa A, 3 horas do seu dia para a startup B, 1 hora como fazendo uma mentoria, uma consultoria, enfim. A gente tem também o que a gente chama de crowdsourcing, hackathons, open innovation. O que é isso? Hackathons é muito comum em empresas de inovação, ou, enfim, em feiras, enfim, as empresas lançam um desafio, agora eu não lembro qual o nome da feira, que um determinado, enfim, empresa colocou um carro e o desafio era desbloquear o carro, abrir o carro em X tempo, que se eles conseguiam para ver o quanto o carro estava seguro. E, enfim, as pessoas conseguiram desbloquear o carro em segundos, e isso foi de extremo valor para essa empresa olhar, enfim, o processo do carro que eles tinham, e quem contribuiu para essa solução foi através de um desafio lançado, de um hackathon. Eu nem, enfim, não tenho uma relação de trabalho direta. Acho que um ponto que vai entrar e que talvez nas organizações cada vez mais são os robôs, os chatbots, né? Então, eu não preciso ter uma pessoa me respondendo, eu vou ter um robozinho que vai falar comigo, me responder dúvidas, que vai me ajudar num site de viagens e etc. E aqui acho que tem 2 pontos, né? De trabalho mais operacional, cada vez mais ser automatizado e numa linha tecnológica. E aí acho que volta para a gente a responsabilidade da gente
olhar os temas de grande complexidade, os temas que envolvem ética, os temas que envolvem moral, que um robozinho não vai conseguir nos ajudar, né? Então, enfim, que a gente consiga ver todas essas ferramentas e soluções de inteligência artificial a favor, para ajudar o nosso dia a dia no trabalho e entender que já que eu vou ter um robozinho ou um chat GPT, o que for, fazendo determinada função para mim, o que eu faço de diferente, onde é que está o valor do meu trabalho, enfim. E aqui, acho que falando um pouquinho, não sei se vocês já ouviram falar de organizações autônomas descentralizadas, que são também plataformas, parece com uma plataforma de freelancer, né? Mas, enfim, as pessoas se inscrevem lá, as empresas procuram as pessoas e eu sou uma profissional autônoma que me inscrevo e disponibilizo, ofereço meu trabalho para as pessoas que forem procurar nessa plataforma. Então, aqui, gente, eu acho que tem 2 pontos, assim, as 2 reflexões que eu faço olhando tantas alternativas. Uma é que bom, né? Nós temos uma diversidade de pessoas incrível no mundo inteiro. Dizer que tinha 2, 3 caminhos de sucesso de carreira numa coisa completamente incoerente. Um ponto. Tem um segundo ponto que é, poxa, tem tanta alternativa, com 2, 3 alternativas já era difícil eu tomar uma decisão de carreira. Tendo 10, 15, 20 alternativas, o que eu vou fazer? E aqui, gente, exige, se a gente quer ter satisfação do nosso trabalho, se a gente quer, enfim, crescer na nossa carreira, ainda mais planejamento de carreira e autoconhecimento, porque existem muitas alternativas na nossa frente, mas acho que tem que ser feito um exercício individual para entender o que faz sentido para cada um. Como para minha mãe lá atrás fazia mais sentido olhar para a carreira, para um concurso público, para o meu pai fazia mais sentido olhar para o empreendedorismo, enfim, testar diferentes negócios, conviver com risco, para mim fez mais sentido seguir o mundo corporativo. E, enfim, 3 alternativas, aqui eu trago muitas outras, eu acho que cada um precisa fazer aí as suas reflexões. Legal. Na área de games, sim, tem muitas aqui, gente. Eu estou me capacitando, tenho passado por um intensivo de games aqui. Rodrigo, seu Baque, tem me ensinado pra caramba. Essa área de tecnologia e de games oferece um mundo de oportunidades incríveis e incontáveis. Então, acho que é outro mercado super legal, super, né, com muitas oportunidades incríveis de crescer na carreira, que alguns anos atrás não se falava tanto, enfim, era mais complexo. Bom, vou avançando aqui, pessoal, aqui eu deixo alguns exemplos de plataforma, enfim, depois eu posso colocar no chat também, para quem gostaria de desbravar esse mundo de freelancers, de trabalho autônomo. Pesquisem, gente, acho que um ponto crucial na carreira da gente é curiosidade, né? Então, estou expondo aqui uma série de coisas para vocês, foco e curiosidade, o que para vocês talvez faça mais sentido, e ir atrás e se aprofundar, porque tem muita informação, e claro, contem comigo para a gente seguir trocando, tá? Bom, dado tudo isso que eu falei para vocês, acho que vocês devem estar pensando por onde começar, né? E realmente, porque são muitas alternativas. O que eu posso trazer de dicas para vocês em relação a por onde começar? Eu acho que de uma forma simples, né? É entender o que eu gosto, qual é a minha paixão, no que eu sou bom, quais são os meus skills, e olhar para o mercado de trabalho para ver se isso, né, vai me trazer progressão de carreira, se isso vai me levar ao que eu gostaria de carreira. E ver se você encontra esse lugar que é onde você gostaria de estar. Então, acho que o primeiro ponto é cada um entender e se perguntar onde gostaria de estar. E aí, aqui alguns elementos para ajudar vocês nessa reflexão.
Acho que um ponto que eu citei várias vezes é autoconhecimento, né? Para eu saber onde eu quero estar, eu tenho que saber do que eu gosto, do que eu sou bom, do que eu valorizo, o que eu não tolero, o que eu não admito, quais são meus talentos, as minhas competências. Eu tenho que olhar para o mercado, então eu tenho que, independente, é um mercado de games, é um mercado de indústria, é um mercado de concurso público, né? Independente do que for, eu tenho que conhecer essas oportunidades, entender como que eu me conecto com essas oportunidades, né? Se eu vou, daqui a pouco, se tem pessoas que estão fazendo isso que eu gostaria de fazer, e aí eu vou buscar no LinkedIn para pessoas que façam isso, eu vou buscar nas minhas rodas de amigos, e quando vocês saírem fazendo networking na faculdade, no trabalho, enfim, onde quer que esteja, que vocês se conectem com pessoas que talvez já tenham vivido o que vocês gostariam de viver, até para vocês conhecerem melhor e entender se é isso mesmo. E aí, gente, eu sei o que eu quero, eu sei onde é que eu quero chegar, é influenciar, convencer e negociar. Então, é encontrar caminhos para fazer acontecer efetivamente. Então, aqui uma sugestão, por exemplo, se o foco é atuar em algum segmento, em alguma empresa, talvez listem em quais empresas, que empresas que fazem sentido para mim, que startups ou que segmento faz sentido para mim, comecem a listar isso, listar quais são as áreas de interesse, as áreas que vocês se veem trabalhando, quais são as áreas que vocês não se veem trabalhando. Às vezes as pessoas têm dúvida do que gosta, e começar pelo que não gosta talvez seja mais fácil para alguns. Conectar com pessoas, como eu comentei, LinkedIn, e muito mais do que LinkedIn, gente, rede de colaboração qualificada, ou seja, pessoas que vão estar ali para dar as notícias difíceis, para orientar, para ajudar quando o momento for difícil. Olhar para a localização geográfica, poxa, eu estou na minha cidade e eu não quero sair da minha cidade, né? Então, eu vou procurar coisas aqui, eu vou procurar coisas remotas, oportunidades, né, que eu posso talvez trabalhar para um outro país, mas sem sair da onde eu estou, e aí isso envolve o que é importante para cada um de vocês. Mas talvez esse aqui seja um mapa simples de por onde começar. Acho que teve uma pergunta ali que, pô, mandei no LinkedIn, 0 retorno, e muitas vezes isso vai acontecer. Então, acho que aqui tem outros caminhos que podem ajudar a ter, enfim, mais sucesso na busca do que vocês querem. Tem uma outra visão, gente, aqui seria o nível 1, aqui seria o nível 2. Para quem quiser, poxa, eu vou mergulhar nesse negócio de carreira, eu quero me aprofundar mais, então, quem quiser, tira foto, tira print desse material aqui, Isabel Armani, que compartilhou isso comigo. E aí eu sugiro que comece pensando, e aqui tem algumas perguntas legais para quem quiser fazer uma reflexão mais aprofundada, que é pensar em propósito. Então, pelo que você vem trabalhando, pelo que você gostaria de estar trabalhando todos os dias, como que você gostaria de ser lembrado, que legado eu gostaria de deixar lá na frente, o que eu amo fazer, o que eu prefiro não fazer, como é que eu olho a minha vida e o meu futuro, o que é o meu melhor, né? Eu sou reconhecido pelo quê, quais são meus comportamentos, valores, quais são meus talentos. Para quem já tem uma bagagem de carreira, fazer uma reflexão de como que foi essa carreira até aqui e principais aprendizados. Aqui a gente pode estar falando com pessoas que estão iniciando a carreira, ou com pessoas que já traçaram trajetórias, ou já estão querendo mudar de carreira, enfim. Esse mapa, ele leva a reflexões mais profundas, acho que válido tanto para quem está começando, ou para quem possa querer fazer alguma mudança, né? Entender qual é o sonho, o que eu quero agora, o que eu quero em 2, em 5 anos, isso ajuda, né, a montar o plano de voo da gente, tá bem? Então, acho que, enfim, esse é um pouquinho, acho que pode ajudar aí nas reflexões de carreira. E, pessoal, eu tô me encaminhando já para os finalmente. Eu acho que tem um ponto que, quando a gente olha a carreira, ponto 1, a gente tem que ter um plano, né? Um outro ponto é a gente entender que a carreira da gente, às vezes, vai dar um duplo twist carpado e a gente vai encontrar uma série de desafios, né? A gente planeja A e, às vezes, as coisas acontecem bem diferente do que a gente planejou.
Quando isso acontecer, eu acho que tem alguns pontos de poder surfar as ondas que vierem, porque às vezes, quantas pessoas eu conheci que num momento, às vezes, ruim de carreira, uma demissão, se reencontraram, se reinventaram e estão muito mais satisfeitas com a carreira do que estavam antes, que precisou acontecer um momento, enfim, uma ruptura, algo, né, difícil, para realmente dar uma guinada em relação à carreira e parar a olhar a carreira com cuidado e com qualidade para reorganizar a vida. Então, pedras no meio do caminho, teremos várias, né? Acho que o ponto é olhar para essas pedras no meio do caminho e dizer, poxa, ok, como é que eu aprendo aqui e como é que eu dou o próximo passo? Então, acho que alguns autores e reflexões que eu trago aqui, um passo à frente e você não estará mais no mesmo lugar, do Chico Science. E o que eu acho isso legal, gente? Às vezes a gente olha as coisas, poxa, eu quero uma carreira, né? Quero ser conhecida no mundo, enfim, sei lá, algo grande, algo big. E quando eu olho para onde eu estou e o que eu quero chegar, isso pode parecer assustador, né? E o que eu sugiro para vocês é, ok, sim, a gente tem que ter o sonho, a gente tem que saber onde é que a gente quer chegar, mas a gente tem que fatiar o caminho, né? A gente tem que valorizar, dar esses baby steps, digamos assim, ao longo da carreira da gente e a gente ir avançando ponto a ponto e valorizar essa caminhada. Acho que um outro ponto que acho que é relevante em relação à carreira do Darwin, que, enfim, é quem que vai sobreviver nessa jornada, gente? Não necessariamente é o mais forte, não necessariamente é o mais inteligente, mas é o que for mais aberto à mudança, né? Então, muitas vezes eu acho que vocês vão ser convidados a vocês vão ter que mudar rotas ao longo da carreira, ou para atingir sucesso, ou para não descolar, enfim, dos sonhos de vocês, e estejam abertos, encarem essas mudanças, porque não estar aberto à mudança, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, pode sim ser um gargalo, pode ser um problema em relação à carreira. E eu acho que um outro ponto que eu queria trazer para vocês, que eu acredito muito, que cair não é um fracasso, né? E a gente vai cair algumas vezes ao longo da nossa carreira. Eu acho que o fracasso vem quando a gente fica onde a gente caiu, onde a gente não consegue aprender com aquele erro, com aquela ressignificar e sair dali e dar um passo adiante. Então, enfim, caída, a gente vai cair, mas a gente vai levantar e vai dar um passo à frente rumo ao que a gente deseja em relação à carreira. Então, essas são algumas reflexões que eu espero que possa ajudar vocês aí ao longo da jornada, tá bem? Deixa eu ver se tem mais. Acho que aqui um outro ponto, gente, eu mexi nesse material no domingo à noite e estava ligado Fantástico. Não sei quem mais assistiu Fantástico domingo à noite aqui. E passou uma música, teve uma aparição do Lulu Santos, e ele falou muito sobre essa música que hoje o tempo voa, né? O tempo escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, não há tempo que volte, vamos viver o que é para viver e vamos nos permitir. E isso, para mim, foi engraçado, porque eu ouvi essa música e eu pensei, poxa, a carreira tem que ser isso, né? A gente tem que planejar o nosso tempo, a gente tem que curtir essa jornada, gente. Claro que alcançar o sonho é incrível, alcançar o objetivo de carreira é incrível, precisa ser perseguido, precisa ser comemorado, mas o chegar lá tem que ser aproveitado, tem que estar fazendo sentido, né? Porque, enfim, porque é a vida da gente que está passando, enfim, nesse período ao longo da carreira, né? Não é só carreira, tem tantas outras coisas na vida da gente. Então, acho que isso é um ponto importante. E finalizo aqui com meu agradecimento pelo tempo de vocês, pela participação de vocês. Me adicionem no LinkedIn, vão conhecer a Oxygia no site, a gente está construindo uma empresa incrível, e sigo à disposição para a gente conversar,
tá bem? Vamos ver se tem aqui algumas dúvidas. Quem tiver dúvida, pode trazer no chat. Legal, gente, muito obrigada pela mensagem. Que bom que tiveram pessoas aqui que gostaram. Fico muito feliz. E é isso, gente. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui que eu não respondi. Eu vou confirmar se vai ter o arquivo dos slides, se a gente pode disponibilizar. E é isso, gente. Muito obrigada, muito feliz em estar com vocês. Espero que a gente siga aí conectado. Podem me chamar no LinkedIn, se tiver algum ponto, quiser explorar mais algum tema. Para mim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é estar aqui com vocês, tá? Sobre certificados, presença, enfim, vi que responderam aqui, decisão da instituição de ensino. Muito obrigada, gente. Eu encerro aqui, desejo uma boa noite para vocês e nos encontramos por aí. Muito sucesso aí e que vocês curtam bastante a jornada de carreira de vocês. Até mais.